Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar o estudo agora de modelos atômicos, tá? Que é um conteúdo muito importante para a prova. Desde 2017, né? 17, 18, 19, isso passou a cair na prova. Antes não tinha caído, passou a cair. E caiu os 3 anos, tá, pessoal? Então vamos tomar cuidado com modelos atômicos, porque pode continuar caindo, beleza? Então, galera, a gente vai fazer uma espécie de linha do tempo, basicamente, tá? A gente vai colocar os modelos em ordem cronológica, porque é assim que tem que ser mesmo, tá? Então, a gente vai começar pelo modelo atômico de Dalton, que foi proposto ali por volta de 1808. Pessoal, o modelo atômico de Dalton, ele tem uma grande importância até os dias de hoje. No final da aula, eu quero que você chegue nessa conclusão, né? Qual é a grande importância que o modelo de Dalton tem nos dias de hoje, mas que atualmente, nós observamos várias falhas, né, várias limitações nesse modelo. Isso a gente vai listando no decorrer da aula. Mas o ponto inicial aqui, galera, o ponto de partida para a gente, ao falar do modelo atômico de Dalton, é que a gente precisa pensar o seguinte: olha, Dalton, ele não criou um modelo atômico do nada, tá? Não foi do além. Primeira coisa, a ideia sobre a matéria ser constituída por átomos vem desde a Grécia Antiga com Leucipo e Demócrito. Então esses dois caras, esses dois filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, acreditavam que se nós pegássemos algum tipo de matéria, né, algum tipo de material e fôssemos cortando, né, picando esse material, chegaríamos num determinado ponto que não daria mais para dividir esse material. E esse ponto que era indivisível, eles chamaram de átomos. Tanto é que a palavra átomos significa não divisível, né? A é uma negação, não, e tomos significa divisível. Então a palavra átomo significa não divisível. Não dá para dividir. É algo tão pequenininho, mas tão pequenininho que não se divide mais. Beleza? Só que Dalton retomou essa ideia dos filósofos gregos Leucipo e Demócrito. E, além disso, Dalton se baseou nas leis ponderais de Lavoisier e Proust, tá? Então, é fundamental que vocês notem o seguinte: olha, Dalton se sustenta nas leis ponderais. Beleza? Então esse é o primeiro ponto, tá? Quando nós pensamos no modelo atômico de Dalton, o Dalton utilizou as leis de Lavoisier e leis de Proust, que foram propostas antes de Dalton, né? Então Dalton utilizou as leis ponderais de Proust, Lavoisier e propôs o seu modelo atômico, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver tudo em detalhes, tá? Agora, galera, o que Dalton diz em seu modelo atômico? Dalton diz o seguinte, ó: toda matéria é formada por átomos, tá? Então Dalton acredita que toda matéria é formada por átomos. Aí você vai lembrar, ó, A indica uma negação. Tomos significa divisível. Então a palavra átomo significa não divisível ou indivisível, beleza? Então toda matéria é formada por átomos, que são partículas. Aí aqui, galera, nós vamos listar algumas características dos átomos, tá? Então átomos que são partículas indivisíveis, beleza? Uma primeira característica, tá? Além de indivisíveis, nós dizemos que os átomos são partículas maciças, isso aqui é importante, beleza? Além de maciços, galera, os átomos, nós podemos dizer que átomos são partículas esféricas, tá? Então aqui nós temos partículas esféricas. E por último, galera, uma característica que não é clara quando Dalton propôs sua teoria atômica, né, que é a questão da neutralidade do átomo. Isso ele não deixa explícito. Só que Dalton ele não falou da natureza elétrica da matéria, ele não falou de carga elétrica. Então, por ele não ter falado de carga elétrica, ele não falou nada disso, nós assumimos que ele assumia que o átomo não tinha carga, né? E se o átomo não tem carga, significa dizer que ele é neutro, tá? Agora, por favor, atenção com isso. O neutro que nós estamos nos referindo aqui, galera, significa dizer sem carga, tá? Então isso é importante de deixar claro aqui, ó. Quando a gente fala neutro, para Dalton, significa dizer sem carga elétrica. Beleza? Deixando claro que ele não deixou isso explícito em seus relatos, tá? Agora, pessoal, um detalhe que é importante a gente analisar aqui nesse primeiro trecho da aula, né? É que para Dalton, a matéria é formada por átomos que são indivisíveis, não tem como dividir, tá? Maciços. Eu queria discutir esse termo aqui com vocês, maciço.
Quando Dalton assume que o átomo é maciço, ele está querendo dizer, pessoal, que o átomo tem massa em toda a sua extensão. O átomo não é oco, ele não é oco, ele não tem espaços vazios, ele é todo preenchido por massa, né? Daí, através desse discurso, nós podemos tirar uma visualização do átomo. A gente pode tentar visualizar o átomo de alguma forma. Emanuel, essa minha visualização é real? O átomo é de fato assim? Não. A gente não consegue ver um átomo de verdade, galera. Então a gente não tem noção de como o átomo realmente é. Os modelos, eles são, né, uma forma de tentar visualizar aquilo que não é visualizável, aquilo que não é observável. Tá? Então, quando eu falo que eu tenho um modelo aqui, galera, só que o modelo não é real. E quando eu digo que ele não é real, ele não tem existência física real, tá? O que significa dizer que um modelo é uma representação de uma coisa que a gente não observa. Por isso que os modelos, eles sofrem aperfeiçoamentos, né? Por isso que os modelos vão evoluindo, beleza? Porque a gente vai, a cada momento, chegando mais próximo de algo real. Beleza? Então, nessa ideia, através dessas características que nós estamos visualizando aqui para os átomos, tá? Nós podemos tentar enxergar o átomo de uma forma. Foi o que o Dalton fez. Dalton pensou o seguinte, olha, o átomo é maciço, é esférico, é indivisível. Então, eu posso pensar no átomo assim, ó. Aqui nós temos uma esfera, tá? Essa esfera é dotada de massa, ela é toda preenchida por massa, tá? Então não existem espaços vazios no átomo, o átomo não é oco, ele não é oco, tá? Então aqui nós temos o átomo todo preenchido por massa, galera, totalmente preenchido, beleza? E quando a gente pensa dentro de um contexto na nossa vida real, né, que possui uma característica tipo essa, o que é esférico? O que não é oco, que é todo preenchido por massa? O que é maciço? Né? E aí a gente pensa aqui, galera, na tal bola de bilhar, beleza? Então, quando a gente pensa no modelo atômico de Dalton, o modelo atômico de Dalton ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Agora, por favor, galera, não vacila com isso aqui, tá? Quando eu digo que o modelo atômico de Dalton é o modelo da bola de bilhar, eu não estou falando que o átomo é uma bola de bilhar. Tá? Eu estou falando, ó, tentando tornar algo que é invisível visível, eu poderia enxergar o átomo daquele jeito, beleza? Eu estou saindo de um mundo que eu não enxergo e tentando trazer para um mundo que eu enxergo. Então eu poderia visualizar o átomo daquele jeito, como se fosse uma bola de bilhar. Ele é? Não, ele não é. Mas é uma representação que a gente está utilizando, beleza? Então o modelo de Dalton ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Agora, existem algumas características que são fundamentais para vocês, outras características, né? Que é o que a gente vai traduzir agora, tá? Então, olha só, galera, ainda sobre o modelo atômico de Dalton, ele é tão importante nos dias de hoje, tão importante, por quê? Porque o modelo atômico de Dalton explica as reações químicas. Então, existe um postulado de Dalton que fala assim, pessoal, ó, numa reação química, átomos não são perdidos e nem criados. Eles são rearranjados e formam novas substâncias. Eu coloquei em uma linha o que eu falei aqui para simplificar para vocês. Mas olha só, numa reação química, átomos não são perdidos e nem criados, são rearranjados e formam novas substâncias. Vamos simplificar escrevendo aqui nessa linha? Olha só, galera, ó, numa reação química ocorre o rearranjo dos átomos, beleza? Então, numa reação química ocorre o rearranjo dos átomos. E quando eu digo que um átomo é rearranjado, é porque esse átomo não é perdido. Ele não é criado, ele só vai se rearranjar de uma forma diferente. Emanuel, eu não entendi. Vamos tentar visualizar esse exemplo aqui agora, para vocês visualizarem, tá? Então, olha só, galera. Quando o carbono reage com o oxigênio, duas substâncias diferentes podem ser produzidas, tá? Primeiro, galera, eu posso colocar o carbono para reagir com o oxigênio e produzir um monóxido de carbono, assim como eu posso colocar carbono para reagir com o oxigênio e produzir o dióxido de carbono. E qual é a condição para produzir uma ou outra substância? A condição, galera, é que a gente coloque as quantidades de carbono e oxigênio em determinadas proporções para formar aquela substância. Por exemplo, se eu coloco, pessoal, 3 gramas de carbono
para reagir com 4 gramas de oxigênio, na proporção 3:4, que é uma proporção mínima em números inteiros, né? 3:4, não tem como simplificar aquilo ali, eu noto que o produto dessa reação é o monóxido de carbono, beleza? Então, nessa proporção, nós temos o monóxido de carbono, tá? Pergunto para vocês, considerando que todo o carbono foi consumido aqui pelo oxigênio, né? A reação aconteceu completamente, não tem excesso. Qual é a massa de monóxido de carbono formado? Aí você pode aplicar a lei de Lavoisier. Recipiente é fechado, então nós vamos obter aqui 7 gramas. Só que você percebe que você está trabalhando simultaneamente com a lei de Proust, que é a lei das proporções mínimas, e a lei de Lavoisier, que é a conservação das massas. Ó, 3 mais 4 dá 7. Beleza? Então aqui a gente está trabalhando com as duas leis, porque Dalton se baseou nas leis ponderais. Só que agora, note o seguinte, eu vou manter a quantidade de carbono fixa. Eu vou utilizar aqui, galera, mais uma vez, 3 gramas de carbono. Só que eu vou dobrar a quantidade de oxigênio. Eu vou utilizar aqui agora, pessoal, 8 gramas de oxigênio. Agora, quando a proporção for de 3:8, eu vou perceber que o produto da reação vai ser o dióxido de carbono. Beleza? Então aqui nós vamos ter o dióxido de carbono sendo produzido. Agora, olha só como as coisas fazem sentido, galera. Quando eu digo monóxido, é um oxigênio só, um oxigênio só. Tá? Agora, quando eu digo dióxido, são 2 oxigênios. Qual é o que se passa na cabeça de Dalton aqui, né? Você manteve a quantidade de carbono fixa, só que você dobrou a quantidade de oxigênio. Então, se você tinha monóxido, você passa a ter o dióxido. De boa? Mais uma vez, ó, você dobrou a massa do oxigênio e manteve quantidade fixa de carbono. Conclusão, você vai continuar tendo a mesma quantidade de carbono, só que você deixa de ter monóxido e passa a ter dióxido, porque você dobrou a quantidade de carbono, de oxigênio, desculpa. Tá? Então, nessa ideia, galera, a massa de dióxido que seria produzida aqui é igual a 11 gramas. Ai, Manuel, por que eu não posso dizer que o oxigênio está em excesso aqui? Porque Dalton diz o seguinte, quando a gente mantém a quantidade de uma substância fixa e a gente aumenta a quantidade da outra substância através de fatores de números inteiros, tá? A gente percebe que se produzem diferentes substâncias compostas. Isso eu te mostrei na aula anterior. Beleza? Então aqui nós não vamos observar excesso, aqui a gente vai observar a lei de Dalton. Tranquilo? Então tenha muita atenção com isso. Só que qual foi a grande sacada de Dalton? A grande sacada de Dalton, galera, foi colocar isso aqui utilizando a linguagem dos átomos, né? Então o que Dalton fez? Dalton pensou o seguinte, olha, aqui eu tenho um carbono que eu vou representar por uma bolinha com um pontinho. Aqui eu tenho um oxigênio que eu vou representar por uma bolinha com um X. Só que o carbono vai se combinar com o oxigênio para produzir o monóxido de carbono. Então eu vou representar o monóxido de carbono assim, ó, bolinha com um pontinho ligado numa bolinha com o X. Beleza? É assim que você representa. Agora, olha a grande sacada que você tem que ter aqui, pessoal. Os átomos aqui estavam separados. Então aqui você tinha uma substância, que era o carbono, que o Dalton chamava de elemento, tá? Aqui você tem outra substância que é o oxigênio, que mais uma vez Dalton chamava de elemento oxigênio. Só que quando o carbono se combina com o oxigênio, se forma o quê? O monóxido. O que eu estou querendo dizer para vocês é que aqui ó, você tinha certas substâncias, aqui você tem outra substância. Aqui você tem os reagentes, aqui tem os produtos. Conclusão, carbono e oxigênio é diferente de monóxido de carbono. Mudou a substância, galera. Se mudou a substância do reagente para o produto, significa dizer que teve uma reação química. Agora, o que aconteceu aqui na reação? Os átomos estavam separados, agora eles estão juntos. Mas o que aconteceu aqui, galera, de acordo com o que a gente escreveu? Aconteceu um rearranjo. Eles estavam separados, agora eles estão juntos. Eles estão arranjados de uma forma diferente. Beleza? Então, nessa ideia, é fundamental que você consiga visualizar que Dalton explicou a reação química, pessoal, pelo rearranjo dos átomos. Emanuel, como que funcionaria o caso de baixo? Ele não manteve fixa a quantidade de carbono? Então, ele vai continuar tendo um átomo só, uma bolinha com um pontinho.
Só que agora ele dobrou a quantidade de oxigênio. Saiu de 4 gramas para 8 gramas. Resultado, ao invés de ter uma bolinha só representando o oxigênio, a gente passa a ter 2. Beleza? Então aqui nós vamos ter o oxigênio agora sendo o dobro. Ó. Nós vamos ter 2 átomos de oxigênio. Tá? Agora, qual é o detalhe? Nessa proporção aqui, a gente vai formar o dióxido de carbono. Só que quando a gente pensa no dióxido de carbono, é 1 carbono e 2 oxigênios. Como que a gente vai montar a estrutura aqui, pessoal? Aí você vai pensar assim, ó, como é 1 carbono e 2 oxigênios, aquele que está em menor quantidade você coloca no centro, tá bom? Então aqui a gente vai ter o carbono no centro e ao redor do carbono você coloca os oxigênios. Então aqui a gente vai ter um oxigênio, outro oxigênio. Então aqui nós temos a molécula do CO2, que é o gás carbônico, tá? Agora qual é o detalhe aqui, pessoal? O detalhe é, aqui você tinha um carbono, 2 oxigênios. Agora olha o produto, que é o CO2. Você concorda que houve um rearranjo de átomos? É isso que o Dalton está dizendo, que é uma reação química. Uma reação química nada mais é, galera, do que o rearranjo dos átomos. Deu para visualizar isso aqui? Beleza? Agora tem uma outra questão que é importante, galera. E qual é a questão importante? Olha aqui, ó. Isso aqui eu quero deixar sempre muito claro para vocês. Dalton diz que o átomo é maciço. E se a gente assumir o átomo sendo maciço, significa dizer que ele tem massa. Olha aqui, ó. Se o átomo tem massa, aqui tem um carbono e um oxigênio aqui, ó, nos reagentes, tá vendo? Nos produtos agora, um carbono e um oxigênio. O átomo, galera, só foi rearranjado, não teve átomo perdido, não teve átomo criado. A quantidade de átomos que tem no início é a quantidade de átomos que tem no fim. Tá vendo? Ó? A quantidade de átomos aqui no início, um carbono, 2 oxigênios, é a quantidade de átomos que tem aqui no fim. Ou seja, se átomos têm massa e o átomo no início e no fim tem a mesma quantidade, ele permanece igual, significa dizer que a massa também permanece igual. Tá? Então presta atenção, ó, mais uma vez, o átomo é maciço. Se o átomo é maciço, ele tem massa. Né? Se ele tem massa, ó, a quantidade de átomos que a gente tem no início é igual à quantidade de átomos que tem aqui no fim. Vamos nessa? Se o átomo tem massa e na reação o átomo se conserva, aqui, ó, um carbono, 2 oxigênios, um carbono, 2 oxigênios, então nós podemos dizer que a massa também se conserva. Ou seja, galera, numa reação química ocorre apenas o rearranjo dos átomos. Os átomos não são perdidos, eles não são criados. Eles são mantidos, só que através de um rearranjo diferente. Beleza? Então, nessa ideia, a gente pode dizer que o modelo atômico de Dalton, que é o modelo de bolinhas, explica a reação química através do rearranjo, mas o modelo atômico de Dalton também explica a conservação das massas. Se a quantidade de átomos no início e no fim é igual, tá vendo? A massa também é igual, porque o átomo tem massa. De boa, galera? Então isso é muito importante para vocês, muito importante. Tem que saber ter essa visualização, tá? Só que aí eu vou passar uma outra informação para vocês que eu preciso que vocês conheçam, tá? Olha só, quando a gente pensa no carbono e no oxigênio, eu estou representando eles de uma forma diferente. Por quê? Porque Dalton dizia que elementos diferentes possuem propriedades diferentes. Então, eles vão ter massas diferentes, tamanhos diferentes, formas diferentes e assim por diante. Agora, quando a gente fala do mesmo elemento, ó, carbono, carbono, eles são iguais. Eles possuem as mesmas propriedades. Eles vão ter o mesmo tamanho, mesma massa, mesma forma, tudo igual. Beleza? Então, generalizando, átomos de elementos diferentes, propriedades diferentes. Átomos do mesmo elemento, mesmas propriedades. Tranquilo? Então, olha só, galera. Só para ilustrar isso aqui agora, tá? Eu vou colocar uma situação aqui que eu peço muito que você tenha atenção aqui no processo de visualização da reação química, tá? Só apagar esse cantinho aqui para a gente tentar visualizar isso. Suponha, tá? Que nós temos aqui o N2 reagindo com 3H2, produzindo 2NH3. Como que a gente poderia representar essa reação utilizando o modelo atômico de Dalton, que é o modelo de bolinhas? Aqui, ó, você tem um N2, só um.
Eu vou representar o N2 assim, ó. N2 significa dizer que nós temos dois nitrogênios e eles estão juntos, né? N2, eles estão juntos, tá? Então, eu vou colocar o N assim, ó. Bolinha preenchida com bolinha preenchida. Beleza? Só que essa molécula aparece uma vez só. Agora, o hidrogênio, eu vou colocar como sendo uma bolinha sem nada dentro, ó. É H2, né? H2, então tem um hidrogênio junto do hidrogênio, beleza? Só que essa molécula aparece quantas vezes? 3 vezes. Então, você vai ter que desenhar o H2 3 vezes. Tá aí, ó. 1, 2, 3. Beleza? É assim que você vai desenhar. Emanuel, posso colocar 6 tudo junto? Não, não, tá? Quando eu coloco 3H2 aqui, significa dizer que a gente tem H2, H2 e H2. H2 repete 3 vezes. Então, por isso que eu vou ter que desenhar 3 vezes essa molécula aqui. De boa? Agora, quando aparece esse índicezinho aqui, galera, que é esse número embaixo, isso indica que os átomos estão juntos. Eles estão ligados. Por isso que eu coloco, ó, H2, uma bolinha junto da outra. Só que isso aqui, ó, repete quantas vezes? 3 vezes. Por isso que eu desenho 3 vezes. Tá? Agora, NH3. Quando eu coloco NH3, você tem um N e 3 Hs. Quem vai no meio da estrutura? Quem vai no meio da estrutura é aquele que está em menor quantidade. Então, eu vou colocar aqui, galera, bolinha preenchida. E ao redor da bolinha preenchida eu coloco 3 hidrogênios. Beleza? Então, aqui, ó, rapidão. Aqui nós vamos ter 3 hidrogênios ligados. Beleza? Só que agora é importante você perceber que isso aqui aparece quantas vezes? 3 vezes. Então, 2 vezes, né? Então, você coloca mais uma vez, ó, bolinha preenchida. E ao redor você coloca as bolinhas de hidrogênio. É assim que você vai representar a reação utilizando o modelo de Dalton, tá? O que está em menor quantidade aparece no centro. Quando você tem uma molécula, aqui ó, que nem o H2, tu desenha os átomos juntos e coloca a quantidade que repete aqui, ó. De boa? Agora perceba uma coisa. Quantos hidrogênios a gente tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nitrogênios, 1, 2, 1, 2. Percebeu aqui, ó, que quando a gente separa reagente do produto, a quantidade de átomos é exatamente igual. Você tem 2 nitrogênios, 6 hidrogênios, o átomo se conserva. Se o átomo se conserva e o átomo tem massa, então a massa também se conserva. Concorda comigo que aqui teve um rearranjo dos átomos? Ó, eles estavam arranjados de uma forma e aqui eles estão arranjados de outra forma? Ou seja, Dalton, galera, explica através do modelo de bolinhas, que é a bola de bilhar, a ocorrência de uma reação química e a lei de Lavoisier e a lei de Proust também. Tudo bem, galera? Então, ó, tamo junto, valeu demais. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula o modelo atômico de Thomson, tá? Pra gente ir prosseguindo, tá bom? O modelo de Thomson vai ter que ser no PowerPoint, porque eu quero mostrar vídeos para vocês, para ficar mais claro. Beleza? Então, galera, é isso aí. Tamo junto e até mais. Valeu. Um abraço.